justificativa é tempo. Mas se você olhar aí no seu telefone, você vai ter pelo menos 1 hora de WhatsApp, de Instagram. Por exemplo, tirar metade do tempo que você usa no telefone, você já conseguiria ler a Bíblia, o quê? Em 6 meses? Muitas gente tá querendo só ir pra igreja pra escutar o pregador, ou colocar alguma pregação no YouTube, ou ler só a meditação. É certo fazer essas coisas, mas isso não é o suficiente. A gente precisa ter o estudo da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a nossa regra de conduta. Já não conseguiam ver nada de atraente naquele que antes tanto lhe interessava. Israel rejeitou o seu Salvador porque eles queriam a água que perece, não a que dura eternamente. Os novatos tomaram conta disso aqui. Hoje, eu, irmão Luquinhas, vamos estar apresentando o ManaCast de hoje. Antes eu vim como convidado, mas agora é a gente que manda na parada, não é, Lucas? Verdade, nós vamos dominar o mundo. Juntos. Hoje a gente tá com o maninho Andrei aqui. Sorria. Estou sorrindo. Acene. Esse é o Andrei e ele vai fazer o episódio de hoje com a gente. Então, na lição de hoje, o assunto é muito complicado. E quando eu olhei, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar? E aí, eu já tinha conversado antes com o Luquinhas e ele disse que não sabia o que ia falar também. Então a gente se baseou. O nosso convidado é muito bom, então ele vai saber falar tudo. Andrei, o que você... Gente, se vocês já estão achando isso complicado, imagina eu. Eu realmente, quando eu li essa lição, eu me senti mal compreendido. Que é o tema da lição dessa semana. Que é sobre mal compreendido. Jesus, ele era mal compreendido pelas pessoas. E isso me deixou muito confuso. Como assim? Como assim um cara que existiam profecias sobre ele, que existiam histórias sobre ele, que o povo de Israel esperava por ele, quando ele vem pro povo de Israel, o pessoal não entende quem ele é? E quando a gente vai estudando a lição, a gente vê que a galera não só não entende quem ele é, mas acaba tendo uma ideia duvidosa sobre quem ele é. E viram como nosso convidado é muito bom? Enfim, a gente, olhando isso aqui, percebeu que eles não estavam muito com foco em Jesus e no que Jesus queria falar, mas sim nos probleminhas que eles colocavam em Jesus, de onde ele veio, porque ele não estudou em sinagoga, e esses mínimos detalhes, eles focavam mais nisso do que na essência de Jesus. E é importante, quando a gente vem aqui no sábado, tem uma parte que é: se tivessem escutado a palavra de Deus, compreenderiam a atitude de Jesus e o objetivo de sua missão. Eu acho que uma dificuldade que o pessoal tinha naquela época, uma dificuldade que a gente tem hoje, é de estudar a palavra de Deus. Muitas gente tá querendo só ir pra igreja pra escutar o pregador, ou colocar alguma pregação no YouTube, ou ler só a meditação. E quando a gente faz essas coisas, não é que sejam erradas fazer essas coisas. Muito pelo contrário, é certo fazer essas coisas, mas isso não é o suficiente. A gente precisa ter o estudo da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a nossa regra de conduta. Ela que deve guiar, que deve nos aproximar, ela é a palavra de Deus. A lição, a meditação, as pregações, elas são homens que têm ali o auxílio do Espírito Santo falando sobre a experiência deles com Deus. Mas nós precisamos ter a nossa experiência com Deus. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos entender quem Ele é, entender o que ele fez quando ele veio à Terra, e entender o que ele faz hoje nos nossos dias. E era uma coisa que os sacerdotes não queriam parar, era para estudar sobre Jesus, estudar sobre a Bíblia. Será que realmente aquele Jesus, que tudo que ele estava falando, tudo que ele estava fazendo, realmente condizia com o que estava na Torá? Naquela época a Bíblia ainda não existia, mas condizia com as profecias, sobre as profecias de Isaías, as profecias messiânicas que existiam no Antigo Testamento. Será que condiziam com aquilo que Jesus estava falando? Verdade, tanto que até o povo, né, os judeus, os líderes religiosos, eles achavam que Jesus era um Zé Ninguém, que Moisés era maior que o próprio Jesus. Tanto que eles achavam que Moisés, que fez o maná acontecer, e que Jesus só acontecia milagres simples, né? Uhum. Pois é, e... Em relação ao que você falou, eu lembrei aqui que minha mãe costuma brincar bastante com isso. Ela, com o que Jesus falou de pão da vida e seu alimento,
ela brinca de alimento espiritual. Ela diz que ler a Bíblia é o arroz e feijão, que a gente precisa todo dia. Ir na igreja, no sábado, o sermão, são alimentos, assim, que são muito bons, mas que não vão sustentar a gente uma vez por semana. E, nesse caso, ela brinca, assim, que lição e tal é como sobremesa. Você come a sua comida e depois você estuda mais um pouco. Um versinho que você encontra e posta no Instagram é um bombom, uma brincadeirinha, assim, pra você... Você não vai conseguir viver só de bombom, entendeu? Você tem que realmente ter todos os dias o arroz e feijão. Exatamente. E é uma coisa que tá tendo muita dificuldade da gente nessa geração. Na idade de vocês, eu senti e ainda sinto hoje essa dificuldade de ler a Bíblia por causa da linguagem dela. Ou quando, vou ler vou fazer o ano bíblico. Leio Gênesis, leio Êxodo, leio quando já chega em Levítico... Não, já quando fica... chega em números, acabou. Pronto, Levítico já fica aquelas leis chatas, aí aquela leitura... Quando chega em números, que é geração... Nossa, Acabou, já fica... acabou. Pois é. Sendo que, cara, existem muita coisa na Bíblia, muita coisa na Bíblia, que ela pode nos ensinar, que ela pode nos enriquecer. E, pelo incrível que pareça, até nessas leis e nessas gerações, elas são importantes. Elas estão na Bíblia por um motivo. E o das gerações, sabe qual é o motivo? É provar pra gente que Jesus, ele realmente é filho de... Ele veio de uma descendência israelita, ele veio da descendência de Judá, e ele nasceu para ser o nosso Messias. Ele veio em forma 100% humana. Essas gerações são importantes para isso. E também de promessa que ele tinha feito. Ele seria um descendente de Davi. E a gente vê que José era um descendente de Davi. A gente vê que ele veio da descendência de Judá. Ele era um descendente de Judá. Entendeu? Então, até essas coisas simples que muita gente não gosta de ler, elas são muito importantes pra gente. E a maior dificuldade que a gente tem é justamente ler isso. E eu digo para vocês, quando a gente começar a ler a Bíblia, como a gente lê um outro livro qualquer com vontade, a leitura vai ser muito diferente. Uma dica aqui pra conseguir ler com vontade é você fazer a leitura da Bíblia e, tipo, escrever a frase que você mais gostou. Essa frase que você mais gostou não precisa necessariamente ser um verso. Uma frase que você monta. Por exemplo, Provérbios tem várias frases legais. Mas, tipo, se você ler um capítulo de Provérbios, já é um grande avanço. Mas depois, e inclusive Provérbios tem 31 capítulos, então é um por dia do mês. E você pode ler continuamente, porque todas as vezes você vai focar em um negócio diferente. Mas é aperitivo, não é realmente uma coisa que você vai aprender. Tipo, eu já li 1º e 2º Samuel várias vezes. Por quê? Porque eu gosto muito da história de Davi. Mas a gente tem que ler alguns que a gente nem sempre lê, tipo Isaías. Isaías é muito legal. E é muito importante Isaías, muito importante. Ali, as maiores profecias messiânicas estão ali em Isaías, entendeu? Tanto messiânicas quanto até aponta um pouquinho para a segunda volta de Jesus em algumas partes. Aponta também para o grande conflito que começou no céu com Lúcifer, que veio para a terra. Isaías é um livro muito importante e que muita gente não lê justamente por causa da sua linguagem. E hoje em dia, cara, se tem uma coisa que a gente não pode mais dizer, eu não leio a Bíblia por causa da linguagem. Não existe mais isso. Existem várias linguagens da Bíblia. A justificativa é linguagem, a justificativa é tempo. Mas se você olhar aí no seu telefone, você vai ter pelo menos 1 hora de WhatsApp, de Instagram, de sei lá o que mais, TikTok, não sei o que você usa. Mas se você fosse, por exemplo, tirar metade do tempo que você usa no telefone, você já conseguiria ler a Bíblia, o quê? Em 6 meses? É como eu tava falando, é muita questão de querer. Quando a gente quer se relacionar com Deus, determinação. Quando a gente quer se relacionar com Deus, quando a gente quer ler a Bíblia, quando a gente quer estudar sobre Ele, a gente consegue. Disciplina. Quando a gente não quer, a gente fica que nem os fariseus, os saduceus e os sacerdotes. Fica vivendo de migalhas. Fica tentando arrumar desculpinha, fica tentando arrumar coisinha pra dizer que aquilo não é o certo, mas a verdade está ali. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade ainda hoje em dia é de admitir as verdades da forma como elas são. A verdade é X. E eu fico muito querendo... mas ela também pode ser isso, ela também pode ser aquilo. Não, mas não é desse jeito. Pode ter esse jeito aqui também. Fica tentando encaixar. E, cara, quando a gente trata de relacionamento, quando a gente trata de leitura da Bíblia,
Temos que ser simples e sinceros. É isso. Você tem que ler a Bíblia para se relacionar com Deus. Você tem que estudar a Bíblia para se relacionar com Deus. Você tem que querer ler a Bíblia para conseguir entender ela. Sem essas coisas, você não vai conseguir ter um bom estudo da Bíblia. Você não vai conseguir ter um relacionamento com Deus. Você realmente precisa querer. Quando não há isso, a gente vai ficar que nem os sacerdotes. A gente vai ficar que nem com uma grande geração de adventistas que a gente está pensando que vai ser. Uma geração de adventistas que não é mais conhecedor da Bíblia. Que não conhece a Bíblia e depois vira para as outras religiões e fala, não, na sua igreja eles nem abrem a Bíblia. Mas você não abre a Bíblia em casa. Exatamente isso. Ó, se tem uma coisa que eu aprendi na vida, eu nunca posso falar aquilo que eu não faço. Eu nunca posso falar daquilo que eu não faço. Eu nunca posso julgar daquilo que eu também faço ou estou propenso a fazer. Coerência, exatamente. É deixar a hipocrisia de lado e seguir numa vida de sinceridade. Entendeu? Uma grande dificuldade que os sacerdotes tinham era justamente disso, de abaixar o nível deles. Os sacerdotes, eles tinham uma autoestima muito alta. E eles achavam que por serem sacerdotes, eles já estavam salvos. Na barriga. Por já estar servindo a Deus, por já estar ali no meio do santuário, por saber de toda a verdade bíblica, eles já estavam salvos. É uma concepção que vai aumentar lá na frente, quando a gente está ali no período do início da igreja, no período de Roma, no período do papado, em que os papas eles vão se achar donos da verdade, ministros de Deus, em que eles têm total autoridade e são eles que decidem quem se salva ou não. E quando a gente começa a ter essa autoestima alta, elevada, se achar superior, a gente acaba se perdendo na concepção de quem é Deus, de quem é Jesus e do que nós precisamos. Tem um livro que eu li que é O Evangelho Maltrapilho, que ele fala muito sobre isso. Nós somos pessoas que precisamos da graça. E muitas vezes nos conformamos como se a gente merecesse ela. Eu vou fazer X atitudes. Eu vou ir pra igreja, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler minha lição, eu vou ver os episódios do Manacast todinhos na hora que lançar. Eu vou me relacionar com Deus, eu vou praticar ações sociais. Quando a gente faz tudo isso achando que através dessas coisas nós vamos merecer a salvação e vamos merecer a Deus. Na verdade não é isso. Deus ele dá a salvação de livre-arbítrio pra gente. É a graça dele. E graça significa isso. É uma coisa dada de graça. Não é um pagamento. Ele nos dá essa salvação. E pra gente entender isso a gente precisa estudar a palavra. A gente precisa ler isso e precisamos baixar a nossa autoestima nesse quesito de não se achar superiores, que nós somos dignos da salvação. Eu não diria baixar a autoestima, eu diria baixar o orgulho. Também. Também não. Na verdade, essa é a palavra certa. Concordo totalmente com isso. É baixar o orgulho. É olhar pra gente, cara, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso me aproximar de Deus. Eu preciso conhecer Ele. Eu preciso conhecer quem é Jesus. Não basta só eu escutar uma pregação. Não basta só eu ler só a lição. Não basta só eu ler só a meditação. Eu preciso de mais. Quando a gente reconhece isso, Deus ele se faz presente na nossa vida. Ele começa a transformar, ele começa a agir dentro do nosso coração, ele começa a colocar desejos que antes a gente não tinha. A gente só precisa se colocar ao serviço dele. É uma coisa muito parecida que a gente vai ter no Salmo em que Davi confessa o pecado dele para Deus após o adultério. Davi ele vai... Salmo 51. E vai chegar, Davi ele vai falar: Senhor, eu sou um pecador, nasci em pecado, estou sempre propenso a pecar, mas por favor me dá um coração puro, me dá um coração novo, me dá um coração que quer te amar, que quer te obedecer, que quer fazer a tua vontade. E a gente está olhando para um homem que foi escolhido segundo o coração de Deus. Um homem que assim, a gente olha aqui e deveria ser, um cara top de linha. Mas no Salmo 51 ele tá admitindo que ele é um cara horrível. Que ele é um cara pecador, que ele é um cara que ele tá sujeito a vários problemas na vida dele. Quando a gente pega o reinado de Davi, a gente vê que o reinado de Davi não foi um reinado perfeito. Foi um reinado com muitos problemas internos. Mas em compensação, ele entregou o reinado dele nas mãos de Deus. E isso fez com que o reinado dele fosse o melhor até hoje. Ele foi o melhor rei que Israel teve até os dias de hoje. E eu tenho quase certeza que ele vai continuar sendo o melhor rei de Israel até eles voltar, a não ser que surja um presidente lá que faça a mesma coisa que ele. Entregue-se totalmente a Jesus. Eu também duvido muito, porque essa é a dificuldade da nossa geração. É se entregar por completo a Deus. Eu tenho essa dificuldade. Todos os dias eu me ajoelho na cama e digo: Senhor, me ajuda, porque eu não consigo me entregar por completo a Ti. E essa é a verdade, a gente não consegue deixar a nossa vida nas mãos de Deus. Os sacerdotes eles estavam tendo essa dificuldade para entender Deus por causa disso, porque eles não queriam se entregar, não queriam dizer: Jesus, eu quero te conhecer, eu quero saber quem você é, eu quero ver as profecias sobre você, eu quero te escutar, eu não quero te julgar.
Eu quero te escutar e quero aprender sobre você. Essa é uma dificuldade que eles tinham, uma dificuldade que eu acredito que nós temos hoje. De querer parar e prestar atenção em quem Deus é. Algo que eu gostei muito aqui na lição foi na lição de terça, diz assim: infelizmente, muitos do que estavam seguindo a Jesus até ali não suportaram suas palavras de repreensão e se voltaram contra ele, passando para o lado inimigo. Ellen White diz que o espírito diferente passou a controlá-los e eles já não conseguiam ver nada de atraente naquele que antes tanto lhe interessava. Israel rejeitou o seu Salvador porque eles queriam a água que perece, não a que dura eternamente. Tá aí um assunto muito importante também, de é quando Deus ele não cumpre com aquilo que a gente espera que ele faça. É quando a gente pede uma coisa pra Deus e ele não faz. Era isso que tinha acontecido nessa situação e nessa história. O pessoal ele tinha ido até Jesus para pedir alimento e Deus não queria dar alimento físico para eles. Deus queria dar o alimento espiritual. E eles não queriam aceitar esse alimento espiritual, eles queriam um alimento físico. Isso pra mim serve de muita aprendizagem na minha vida espiritual. Muitas vezes eu tô pedindo pra Deus uma coisa e quando Deus não me dá, eu fico com raiva. A gente tenta se aproveitar de Jesus, assim como essas pessoas, né? Exatamente, quando na verdade a gente deveria se ajoelhar aos pés de Deus e falar: Senhor, me dá o que você pode, eu não sou digno de nada. Me dá pelo menos as migalhas que caem da tua mesa. Eu já te agradeço pelo que você me deu. Exatamente. Teve uma frase que eu vi numa pregação uma vez, agora fazendo uma referência ao que eu falei de migalhas, é que muita gente está só acostumado com as migalhas que caem da mesa de Deus. Quando na verdade existe uma Bíblia que é um banquete pra gente, que a gente tem rejeitado. A gente quer comer as migalhas de um hambúrguer que alguém deixou, quando na nossa casa tem uma mesa com vários tipos de hambúrgueres esperando por nós. Mas a gente quer estar lá fora porque tem migalhas de um hambúrguer da McDonald's. Entendeu? Então isso serve muito de aprendizagem pra mim, que tipo, às vezes o conhecimento tá aqui perto, tá aqui do meu lado, mas eu tenho rejeitado. A Bíblia é um livro multiuso e já tem música sobre isso e tal. Só que a gente sempre olha assim pra Bíblia e acha que, né, é um livro com uma linguagem arcaica e que eu não tenho tempo pra ler. Mas tem uma citação de Ellen White que é muito legal. Eu não lembro muito bem, mas a síntese da citação é que a gente vai chegar no céu e vai olhar tudo o que a gente já passou e pensar: foi pouco. Tem uma frase aqui que eu acho que vai servir muito pra gente finalizar aqui, que é lá na sexta-feira. Fala: bondade constante pode realizar muito. Assim como o sol faz o gelo derreter, a bondade faz o mal entendido. A bondade faz o mal entendido, a desconfiança e a hostilidade evaporarem. Eu acho que é muito isso. Quando a gente reconhece quem somos, quando nós reconhecemos e criamos a bondade e a vontade de querer buscar a Deus, as coisas mudam na nossa vida. Eu acredito certamente que se aquelas pessoas tivessem entendido a mensagem que Jesus estava passando naquele momento, do pão espiritual, muitas delas teriam se salvado e teriam tido uma concepção muito diferente da qual elas tinham de Jesus. Aquelas pessoas, e eu trago hoje pra gente. Como será que anda a nossa concepção de quem Jesus é? Como será que anda o nosso relacionamento com Ele? Como será que anda o nosso conhecimento sobre Ele? Será que isso tem sido suficiente pra gente saber quem Ele é de verdade? Se uma pessoa chegasse e te pedisse pra você explicar quem é Jesus pra você, você saberia explicar com base bíblica nisso? Ou você diria: Jesus é amor? Pois é. Fica aí a reflexão. Eu acho que a última coisa que a gente deveria falar pra vocês é que 10 minutos a cada dia na Bíblia pode te dar uma eternidade. E 1 minuto a cada dia pode te dar permissão. Então, se eu fosse você, eu usava esses 10 minutos pra conseguir a eternidade. Verdade. Andrei, você pode fazer uma oração pra gente encerrar? Posso sim. Vamos lá orar. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado por mais esse repasse da lição, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a entender quem o Senhor é, a estudar mais a Tua Palavra, a nos
decepcionar menos com as nossas teorias, Pai. Buscar mais teorias que estão em Ti, verdades que estão em Ti, Senhor. Vamos entender quem o Senhor é através do que o Senhor mostra pra gente, do que o Senhor fala para nós, através da Tua Santa Bíblia, a Tua Palavra, Pai. Venha ser com Teus filhinhos aqui, venha ser com cada um de nós que está assistindo aqui, que o Senhor venha se revelar a nós, venha nos criar a vontade de saber que o Senhor é de verdade, de deixar o Senhor se apresentar para nós e nos falar aquilo que precisamos de verdade na nossa vida. É isso que eu te peço, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.